Então, eu queria, primeiro, vou falar de Maria Madalena, uma mulher transformada pelo encontro com Cristo. A sua história combina cura, discipulado, fidelidade, amor, coragem e restauração. É uma história muito forte. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Lá em Lucas 8, de 1 a 3. Lucas 8. Lucas. Amém? A palavra diz assim: havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. Amém? Podeis assentar. A gente consegue ver, né, que o ministério das mulheres, que o ministério de Jesus contou muito com o apoio das mulheres, né? Muitas mulheres contribuíram para manter o Jesus e seus discípulos, né, com seus bens. E Maria Madalena também foi uma dessas mulheres. Eu estava até conversando com a Neiva, a gente falou na quinta-feira, que Maria Madalena era realmente uma pessoa que possuía bens. Ela vinha de uma família razoavelmente, né, de um poder aquisitivo. Ela era chamada de Madalena porque ela é natural da cidade de Magdala, né, por isso Maria Madalena, que fica às margens do Mar da Galileia. Magdala era uma cidade próspera, comercial e culturalmente ativa, né? Então tinha boas famílias e Madalena fazia parte dessas famílias. Isso sugere que ela realmente era uma mulher instruída, forte e com uma posição social razoável, o que permitiu que ela pudesse ajudar com os bens no ministério de Jesus. E quando a gente fala que Jesus tirou dela 7 demônios, muitas pessoas pensam em Maria Madalena, até antes mesmo de eu conhecer a palavra, como se ela tivesse sido uma prostituta, né? Mas na realidade a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que ela tinha uma vida promíscua. E geralmente os demônios também, eles não eram... era muito a questão emocional, era a questão da vida aflita, da vida aprisionada. Não era só aquele pecado como promiscuidade, prostituição, mas as pessoas também tinham esses demônios por conta de serem doentes espiritualmente, o que eu acredito que era o caso da Maria Madalena, né? Porque como ela se encontrava antes de ser liberta por Jesus? Ela era oprimida emocional e espiritualmente, ela era uma pessoa instável, ela tinha vergonha de ser como ela era e ela se isolava, ela tinha uma profunda dor interior. Então, quando ela teve o encontro com Jesus, Jesus a libertou de tudo isso. Foram 7 demônios que Jesus retirou da vida dela. E nós sabemos que no mundo espiritual nós somos atormentados, né? Muitas vezes pelo desânimo, pelo engano, pela dor emocional, por traumas. São todos tipos de demônios que assolam as nossas vidas. E quando a gente tem um encontro com Jesus, nós somos libertos de tudo isso, né? Quando verdadeiramente nós abrimos o nosso coração e deixamos ele trabalhar, ele com certeza vem e faz toda a limpeza que precisa na nossa vida. Então, depois que ela foi liberta, ela de pronto se torna seguidora de Jesus e contribui, né, em tudo com a obra. Ela se torna uma pessoa ativa no ministério de Jesus.
E ela servia Jesus com seus bens, demonstrando a gratidão que ela tinha pelo que ele tinha feito por ela se sentir uma pessoa liberta, né? Então, quando ela se viu livre, ela se dedicou totalmente a Jesus. Mudou o estilo de vida, se comprometeu com a obra, que é o que nós também precisamos fazer, né? Quando a gente tem um real encontro com Jesus, nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, nós precisamos permitir que Deus venha trabalhar, e com o nosso coração grato, a gente não tem dificuldade nenhuma, não é nenhum sacrifício a gente obedecer, a gente se comprometer com a obra, torna-se um prazer, né? Porque é uma troca, Deus te dá uma paz que excede todo o entendimento. Então, o que você pode fazer? É ter um coração grato, é ser obediente, é se entregar totalmente a Ele, é se dedicar, servir, né, com amor. É como a Tânia disse, não pesa nem um pouco a nossa doação para o reino, quando a gente realmente entende, né, o real sacrifício de Jesus para conosco. Eu sempre fui muito impactada com Deus com essas coisas, né? Porque desde que eu me converti, eu sempre me doei muito. Muito, muito mesmo. Em relação ao meu relacionamento com o Senhor, eu nunca me apeguei a coisas, né? Então, quando a gente mesmo até me emociona, porque mesmo no meio das dificuldades, a gente sempre deu o que a gente tinha, nosso melhor. E eu sei que nosso Deus não deve nada a ninguém. Nada. Enquanto a gente cuida das coisas dele, ele sempre vai cuidar da gente. Sempre. Ele nunca vai largar nossa mão. E eu sou prova viva disso. E sou muito grata ao Senhor. E eu ouvi da boca de um homem de Deus, ele dizer isso para mim. Ele contemplava tudo que a gente fazia e que ele não devia nada a ninguém. E eu sempre descansei nisso. Sempre. Então, o nosso coração grato é tudo diante do Senhor, né? E assim como Maria Madalena foi fiel, né, até o fim, estando aos pés da cruz, não se importando com o risco real de perseguição, porque nos últimos dias de Jesus, eles foram perseguidos, né, tanto que Pedro negou Jesus, e Maria Madalena foi uma das mulheres que foi até o final, não se importou se ela ia ser perseguida ou não, ela estava ali aos pés da cruz. Mesmo quando tudo parecia ter chegado no fim, ela tinha esperança e ela sabia, né, que o amor dela não dependia do que ela poderia receber do Senhor, mas do que ele já havia feito. E isso é uma coisa que a gente tem que guardar no nosso coração, que o nosso amor para com Deus não depende, né, do que ele pode nos dar, porque ele já fez o maior sacrifício, né? E Madalena, ela tinha uma sensibilidade espiritual muito apurada, né? Lucas bota aí em João 21. Ela tinha uma sensibilidade espiritual muito, muito apurada. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Ela foi ao túmulo antes de amanhecer, quando ainda era perigoso, mas ela foi, né? O buscou mesmo após a sua morte. Ela foi a primeira pessoa que foi até o sepulcro buscar o Senhor. E por isso mesmo, ela foi a primeira pessoa que viu ele ressuscitado, né? Que bênção. Que bênção.
teve o privilégio de ser revelada a ela a maior verdade da fé cristã, a ressurreição. Né? Então eu coloquei aqui, ela foi a primeira missionária da ressurreição, antes de qualquer apóstolo. Né? O peso dessa responsabilidade. A primeira portadora da boa notícia foi ela. Jesus pediu a ela para ir, né, avisar aos apóstolos, né, que ele estava vivo. E o que a gente pode aprender? Né, que lições espirituais a gente pode trazer para a nossa vida, com a vida, né, e o exemplo de Maria Madalena? Primeiro, que Jesus transforma completamente qualquer vida. Qualquer vida. Nada é maior que o poder libertador de Jesus. Não há impossível para Deus. Não existe aquela história de que, não é como aquele crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Né? Para Deus, não. Se você abre seu coração, Ele lhe transforma sim. Ele lhe transforma sim. Também aprendemos que a verdadeira libertação leva ao serviço. A gente passa a servir assim como Maria Madalena, né? Seguiu Jesus, proveu as necessidades do grupo. Ela foi grata e isso levou ela a servir ao Senhor com toda a integridade do coração dela, com amor, com generosidade. Também nos ensina que a fidelidade é provada na dor. É na dor que nós provamos a nossa fidelidade ao Senhor. Maria Madalena permaneceu perto de Jesus no sofrimento, não apenas nos milagres, né? Ela ficou lá aos pés da cruz até o final, né? Ela não fez como muitos, fugiram com medo da perseguição, negaram. Ela também provou que quem busca encontra, né? Quem busca encontra. Mesmo em meio às dores, sem entender, a gente encontra o Senhor, né? Principalmente em meio às dores, porque nós não entendemos, nós não aceitamos, é bem verdade, mas no meio das dores nós crescemos, nós amadurecemos, nós somos moldados e somos transformados. E a gente também aprende que Deus confia grandes revelações a corações humildes, assim como Ele revelou a ela o poder da ressurreição, né? A um coração humilde, grato. Ele também faz isso ainda hoje no nosso meio. Jesus quebra fortalezas emocionais, espirituais e interiores, assim como fez com Maria Madalena, né? Transformou a vida dela completamente. E mesmo aqueles a quem a sociedade despreza, Jesus honra, né? A história de Maria Madalena revela que ninguém está fora do alcance da graça do Senhor, que a fidelidade é recompensada e que Cristo se revela àqueles que o buscam com sinceridade. Então, se você se sente uma pessoa oprimida, ainda tem algo a ser preenchido dentro da sua vida, se você tem um vazio, se você não tem forças para lutar sozinho, mas você tem a vontade e sabe que tem as pessoas que você pode confiar, que você pode abrir seu coração, que vão estar dispostas a segurar a sua mão, né? Muitas vezes a gente não gosta de ser corrigido, de ser exortado, mas nós sabemos que nós necessitamos disso. Nós necessitamos de pessoas que são mais maduras na fé para nos ajudar, para segurar na nossa mão. E nós precisamos entender, ter essa humildade de buscar não somente a Deus, mas buscar pessoas que são maduras espiritualmente para nos ajudar na caminhada, né? Eu tenho certeza que todos nós que aceitamos Jesus, nós tivemos alguém que esteve ali do nosso lado no início, nos abraçando, segurando na nossa mão, né? Nos dando uma palavra de conforto numa hora difícil, até puxando nossa orelha quando foi necessário, né? Isso é sinal de que nós somos amados. Nós somos amados. Quando as pessoas se importam com a gente, quando elas querem nos corrigir, quando elas seguram na nossa mão, quando elas mostram a direção correta, é porque nós somos amados.
É porque o Senhor derramou no coração daquela pessoa amor suficiente para ela cuidar da sua vida, né? E a gente precisa pedir a Deus esse discernimento de que Deus possa mostrar para a gente essas pessoas, né? Tem pessoas que não se abrem com qualquer um, né? Até hoje, eu tenho pessoas no Brasil que fazem parte do nosso ministério lá, que ligam para mim para conversar e passa 2 horas, porque tem dificuldade de conversar com outras pessoas. Então, eu louvo a Deus porque pode ver em mim alguém que possa conversar, chorar, botar tudo para fora, e que eu possa ajudar e que eu possa ter uma palavra naquele momento. Eu louvo a Deus por isso, e é bom que cada um de nós se sinta assim, um instrumento de bênção nas mãos do Senhor para transformar. Então, isso é uma maneira de servir em amor, né? Então, que os nossos corações gratos sejam gratos o suficiente para que a gente possa servir também ao nosso irmão nesse sentido, né? Então, a história de Maria Madalena é a proclamação viva de que Jesus transforma, restaura e envia, né? Como fez com ela. Transformou, restaurou a vida dela e enviou ela para dar as boas novas sobre sua ressurreição. E assim ele faz conosco. Ele nos transforma, nos restaura e ele quer que nós façamos a nossa parte, né? Ele quer que nós proclamamos o evangelho, que a gente possa dar um testemunho verdadeiro de quem nós somos, de que as pessoas possam olhar para a gente e ver a face do Senhor e ver que em nossa vida resplandece, né, o nosso Deus. É tão bom quando a gente está no lugar e as pessoas se sentem à vontade ou dizem que sentem que nós temos algo diferente, né? É muito agradável a gente fica feliz porque a gente sabe que então que a gente está fazendo o que é correto, né? E isso é muito importante. Então, o importante é a gente saber que o testemunho que o testemunho de Maria Madalena foi tão vivo o suficiente para mostrar que ninguém está quebrado, está tão quebrado ao ponto de que Jesus não possa restaurar, né? Quando a gente se sente fraco, é que nós somos fortes, porque a gente entrega nossas fraquezas ao Senhor. E eu fiquei muito feliz de poder falar um pouco sobre Maria Madalena, de ela ser um exemplo de mulher, como tantas outras que nós vamos ter oportunidade de falar, como foi Dorcas, né? Também as que não são exemplos, que a gente fuja dessa aparência, como o caso da Herodias, né, que foi tratada aqui no chá, mas muitas outras que vão ser faladas. E a gente vê o amor do nosso Deus tão genuíno, tão verdadeiro, de abraçar as pessoas que precisam, porque ele veio para aqueles que estavam doentes realmente, né? Realmente. E a gente vê esse poder transformador, vê as pessoas serem totalmente restauradas. E eu louvo a Deus e eu peço muito que cada um de nós, eu tenho certeza que nós somos restaurados. Aqui na igreja nós temos pessoas verdadeiramente restauradas, transformadas. Muitos de nós ainda precisamos em algumas áreas da nossa vida, porque nós não somos perfeitos. Nós precisamos ainda, sim, ser corrigidos em muitas coisas, né? Até porque nós estamos sujeitos a errar todos os dias, mas que nós possamos, mesmo com as nossas fraquezas, segurar na mão do irmão, ajudar aquele irmão que está precisando, amar em oração, não só apontar o dedo, dobra teu joelho, ora pela vida dele, né? Pede para que Deus, assim como fez com Maria Madalena e tantas outras vidas, que ele possa tocar na vida daquela pessoa verdadeiramente, que ela possa ser transformada, que ela possa ser restaurada, que ela seja uma bênção na vida de outras pessoas, né? Que ela se fortaleça em Deus e que aqui, como igreja que nós somos, nós possamos sempre buscar a presença do Senhor, né? Para que a gente seja fortalecido todos os dias, sustentados nele, que a nossa fé seja renovada, que os nossos sonhos estejam alinhados à vontade do Senhor, para que a gente não tenha um coração ansioso, como a Adriana falou, né? Que a gente possa descansar nele, confiando que ele tem o melhor para nós, que ele sabe o que é melhor para nós, porque muitas vezes o que nós queremos não vai ser o melhor para as nossas vidas.
Nós já falamos isso aqui diversas vezes, em diversas situações. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e o Senhor acaba permitindo que aconteça porque você insiste, mas não é para o teu bem. E depois você vai ver o porquê, né? Entender que o tempo de Deus não é o nosso, que Ele trabalha em nós no tempo dEle, da forma dEle. Mas a gente entender que se a gente se desarmar, se a gente abrir o coração e deixar Ele agir, Ele vai agir com mais rapidez, né? Porque Ele precisa de trabalhadores. E Ele precisa de pessoas curadas, saradas. Então, se a gente abre nosso coração e permite que Ele faça isso, vamos ser pessoas que Ele vai enviar para cuidar de outras vidas, né? Então, que a gente não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, que a gente descanse no Senhor, que a gente se permita, que a gente sirva, né? Com todo o coração, com gratidão, que todos os dias a gente tenha um motivo para agradecer ao Senhor. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu agradeço é a oportunidade de viver um novo dia. Não importa o que vai acontecer, mas só eu saber que eu acordei, que eu tenho um dia para viver. Se as lutas vierem, eu sei que Deus está ali comigo. Sei que Ele está ali do meu lado, né? E a gente sabe que nesse mundo a gente vai ter uma aflição constante, mas que a gente tenha esse descanso em Deus, né? Que a gente seja liberto dessas coisas que nos oprimem, né? Então, quando você se sentir assim, entrega tudo na mão do Senhor. É no meio de uma enfermidade, é no meio de um problema. Deus, Ele tá ali com a gente. A gente não pode duvidar disso, né? Então, eu agradeço. Espero que o que eu tenho falado sobre Maria Madalena possa motivar vocês, né? E que Deus possa fazer de nós, né, uma missionária onde quer que Ele queira nos colocar, em nome de Jesus. Amém?